De nosso bom Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo. Com gratidão e com alegria nós chegamos diante de Deus. Vamos celebrar a nossa fé no Deus da vida, neste Deus que nos acompanha e não nos abandona. Quando enfrentamos as tempestades da vida, Ele ouve o nosso grito de socorro, vem ao nosso encontro e nos conduz em segurança. Eu te convido para chegarmos diante de Deus em oração. Oremos. Deus da graça e da paz, somos gratos porque podemos chegar diante de Ti. Te agradecemos porque olhas pela nossa vida com misericórdia e compaixão. Agradecemos porque podemos receber novamente de Ti a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo abra os nossos corações e mentes para recebê-la como a terra fértil recebe uma boa semente. Que assim seja. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Você já enfrentou uma situação onde a sua vida correu um perigo? Você já precisou gritar por socorro? Na vida enfrentamos situações nas quais experimentamos a fragilidade, a finitude, e a morte se coloca bem perto de nós. Quem sabe neste tempo de pandemia você enfrentou esta situação ou acompanhou alguém que esteve doente. Nos momentos de doença, a vida revela toda a sua fragilidade. Quando tudo vai bem, a gente se sente forte, quem sabe até meio poderoso. Parece que nada pode nos atingir. Esse tempo de pandemia tem nos ensinado
a olhar para a vida com humildade, reconhecendo que não somos tão fortes como pensávamos e nem tão poderosos como nós gostaríamos. O Evangelho de Marcos, no seu capítulo 4, versículos de 35 a 41, nos conta uma história onde o medo da morte se faz presente na vida dos discípulos de Jesus. Eles chegam a dizer: Mestre, nós vamos morrer. O medo da morte se faz presente e coloca os discípulos diante de Jesus pedindo por ajuda. Ouçamos agora a leitura deste Evangelho. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram ali o povo, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Na vida enfrentamos tempestades que revelam como nós somos pequenas e o quanto a nossa vida é frágil. Os discípulos experimentaram isso naquele barco. Vento forte, ondas arrebentando contra o barco e o enchendo de água. O medo e o desespero tomam conta deles. A morte se coloca com força diante deles. Dominados pelo medo, os discípulos vão acordar Jesus, que dormia com a cabeça sobre um travesseiro. Enquanto os discípulos estavam desesperados, vendo a morte chegar, Jesus dormia tranquilamente. Em meio a esta tempestade, temos duas reações praticamente opostas: os discípulos apavorados e Jesus dormindo tranquilamente. Eles se encontram no mesmo barco, na mesma situação de tempestade, mas reagem de formas bem diferentes. Como você reage diante das tempestades da vida? Onde você vai buscar o seu socorro? O medo e o pavor dos discípulos é identificado por Jesus como sendo falta de fé. Isto fica claro na pergunta que Jesus faz aos discípulos: Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Diante desta pergunta, a gente consegue começar a compreender por que Jesus dormia na tempestade e os discípulos estavam apavorados. Eles enfrentam realmente a tempestade de formas diferentes. O sono de Jesus
não é um sinal de indiferença. O sono de Jesus revela que ele enfrenta a tempestade com segurança, demonstrando que a sua vida está guardada por Deus. Deus se apresenta como Senhor sobre todos os tempos, sobre todos os momentos. Deus se apresenta como Senhor sobre as tempestades. O medo, ele tomou conta dos discípulos e eles buscam socorro junto a Jesus. Como entender que seria falta de fé buscar socorro junto a Jesus? Não é justamente isto que eles deveriam fazer? Buscar socorro junto a Jesus. Podemos dizer que eles batem na porta certa, mas por motivos errados. Eles buscam socorro junto a Jesus, movidos não pela fé, mas pelo interesse de sobrevivência. Eles buscam Jesus para obter e receber algo em troca. Esta confiança interesseira é questionada por Jesus e revela uma fé que não se sustenta. É uma fé frágil, aquela que busca Deus só como consolação individual e solução imediata das dificuldades, porque se busca Deus para se utilizar dele, para resolver os meus problemas. É uma busca que manipula Deus para que ele faça aquilo que eu desejo e preciso. Jesus, ele dorme em meio à tempestade, demonstrando que nenhuma dificuldade pode vencer-nos, porque Deus já as venceu. Nossos corações encontrem sempre em Ti o nosso porto seguro. E mesmo em tempestades confiemos em Tua proteção. Mesmo contra os ventos sigamos em Tua direção. Pedimos que nossos corações encontrem sempre em Ti o nosso porto seguro. E mesmo em tempestades confiemos em Tua proteção. Mesmo contra os ventos sigamos em Tua direção. Queremos servir-te, pregar e viver o Teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece Teu povo, Senhor. Amém. Amém. Queremos neste Deus que não nos abandona em meio às tempestades, mas nos acompanha e nos sustenta nos diversos momentos da vida. Por isso, não há o que temer. Possamos enfrentar as dificuldades, as diversas situações da vida com fé e segurança de que nada pode nos separar
no amor de nosso bom Deus. Assim, eu quero pedir que Deus, com amor e com bondade, te abençoe e te guarde. Que Deus estenda a sua mão bondosa sobre você. Que Ele te guarde a cada momento da tua vida, te protegendo, te sustentando, te fortalecendo na fé e na esperança, para que você viva sempre na paz e na proteção de nosso bom Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva na paz de Deus, hoje e a cada novo dia. Amém.